Temos destaques para IPCA, inflação do mês de maio. O IBGE acaba de publicar e o IPCA sobe 0,58% no mês de maio. Ele desacelera contra uma alta de 0,67% no mês de abril. Então temos o índice de preços oficial aqui para o Brasil, indicando 0,58%. Temos uma desaceleração da inflação provavelmente puxada para baixo por dois itens muito específicos. Combustíveis, que são bastante influenciados pelo etanol por conta de uma grande oferta. Estamos em período aí, neste começo de ano, de colheita de cana, de alta produção de etanol, que normalmente faz com que os preços caiam no mercado financeiro nacional. Então temos aí um preço de combustível que, depois do efeito guerra, depois dos choques iniciais para o preço do petróleo por aqui, ele já começa a se estabilizar. E na parte de alimentos, provavelmente uma inflação um pouco mais, vamos dizer assim, mais comedida do que no mês anterior. O grande destaque do mês de abril, havia sido alimentos. Então temos provavelmente estes dois itens influenciando bastante os preços neste último mês. Quando a gente olha para outros dados, temos agora o IPCA de 12 meses, superando a mediana de 4,68% das projeções. Então, temos destaques principalmente para os dados de 12 meses. Este indica uma inflação acima da nossa meta. Então, 4,6% de inflação em 12 meses. 4,6% de inflação em 12 meses. Indicando, sim, preços acima da meta do Banco Central, pelo menos do topo da meta do Banco Central brasileiro. Vamos aos destaques por item. Na minha tela, eu trago agora todos os grupos pesquisados pelo IBGE. Alimentação e bebidas com inflação de 1,33%. Então, aquela tese que tínhamos anteriormente, que o mercado nutria, ao menos, de que os alimentos iam perder um pouco de força, ela cai por terra. Então, 1,33%, basicamente a mesma inflação que vimos para alimentação e bebidas no mês de abril. A habitação teve uma forte inflação também, 1,22% de alta. É um item que sobe bastante. Artigos de residência permaneceram basicamente em estabilidade, com uma pequena alta de 0,08%. Para vestuário, 0,62%. Transportes, e aqui o elemento combustíveis. Aquele choque inicial para o diesel e para a gasolina, ele se contém. Os combustíveis continuam caros no Brasil, não confundam as informações. O combustível continua caro, mas em relação ao mês anterior, há alguns dos itens que perderam um pouco de força. É o caso, talvez, do etanol, que a gente vai ver mais à frente. Temos saúde e cuidados pessoais, 0,9% de inflação. As despesas pessoais, 0,41%. A educação, estabilidade, basicamente não mudou de preços. É comum que isso aconteça. Preços de educação normalmente são revisados entre fevereiro e também agosto, então são os 2 meses aí de volta às aulas no comecinho do ano e depois das férias deste intervalo de meio de ano. Normalmente são os meses que concentram as altas. E para a comunicação, alta de 0,23%. Vamos analisar mais dados. Índice de difusão do IPCA. Qual a porcentagem dos itens que apresentou alta de preços? 65%. Então temos uma difusão que repete o dado de abril. É um dado alto, já que no ano passado, nesta segunda etapa de ano, nós já tínhamos visto, por exemplo, dados de maio com 60%, 54%, até 50% de difusão. A difusão aqui no Brasil continua alta. Muitos itens estão subindo ao mesmo tempo. Vamos para dados de alimentação e bebidas, principalmente. Eu vou puxar aqui estes dados de alimentação dentro e fora do domicílio e dá para ver que realmente o que puxou a inflação de alimentos neste último mês foi a alimentação no domicílio. Não é a parcela da inflação de alimentos que se referencia a serviços no Brasil. São restaurantes, bares, lanchonetes. Ela é representada por esta linha rosa, vamos dizer assim, se eu não tiver daltônico aqui, se eu não tiver confundido, é uma linha rosa que está sendo apresentada na tela. Então, 0,49% de inflação para serviços relacionados à comida. Na outra ponta,
A alimentação no domicílio subiu demais, mais uma vez com mais de 1% de inflação. 1,65% basicamente repete o dado do mês passado, indicando principalmente aqueles itens in natura, tubérculos, carnes que estão ficando um pouco mais caros nestes últimos 2 meses. Eu vou separar, inclusive, quais foram esses itens especificamente. Nós temos aqui, por exemplo, a batata inglesa, que subiu 44% em maio, o tomate subiu 20%, a cebola subiu 16%, a carne voltou a incomodar, aparecendo no ranking, 1,39% de alta, refeição com 0,5% e os lanches com 0,49%. Vamos para os destaques também para outros itens, por exemplo, as maiores quedas do IPCA. E aqui aparece justamente o etanol. Então, maiores quedas na nossa tela, etanol caiu 6,20%, puxando para baixo os combustíveis. Ele foi acompanhado de óleo diesel, que caiu 2,34%, e a gasolina, que caiu 1,46%. Automóveis usados, estes caíram 0,79%. Então, são na tela os itens com a maior queda, a maior redução de preços de abril para maio. Combustíveis, como eu disse, tiveram um choque muito forte por conta do início da guerra e agora, comparativamente ao mês passado, diesel, gasolina e etanol estão mais baratos. Etanol está caindo e puxando os combustíveis para baixo. Foi o único item entre todos os grupos pesquisados pelo IBGE, o grupo Transportes, que apresentou variação negativa, apresentou deflação, queda de preços. Continuamos nessa apresentação do IBGE, falando um pouquinho sobre energia elétrica, que acabou contribuindo também para a inflação de habitação, que, como vimos, foi alta. Tivemos energia elétrica subindo bastante em maio de 2026. Campo Grande, Recife, Aracaju, Fortaleza, estas capitais tiveram as maiores variações positivas, as maiores altas, que vão até 13,5% em Campo Grande. A única variação negativa para o preço da energia foi em Goiânia, que caiu 1,5%. Mas de resto, bandeira amarela, custo adicional de R$ 1,88 influenciou demais esta inflação que a gente está vendo na tela. Então, não tá fácil, né? Você que faz contas todos os meses, tá batalhando para fechar o orçamento, se manter aí no verde, evitar o endividamento, tá tendo que brigar com combustível, com alimento e com energia elétrica. É o que a gente mais gasta, é aquilo que mais faz parte da composição do orçamento dos brasileiros. É o que mais pesa nos bolsos Brasil afora. Vamos para os serviços que aparecem agora na nossa tela. É uma tabelona difícil de ler, mas eu vou parte a parte. Então vamos focar aqui na parte esquerda da tabela, que concentra os dados anualizados e mensalizados. Estamos com o índice de serviços em 0,4, ele subiu menos que a inflação. Repete o movimento do mês passado, mas percebamos que há uma diferença. No mês passado, nós tivemos queda de 14% para passagens aéreas e agora as passagens aéreas se comportaram um pouco melhor, 3,20% de alta. Ainda é bastante coisa, mas é um item muito volátil da cesta de itens pesquisados pelo IBGE e quando a gente olha para serviços, ele acaba dificultando um pouco mais a leitura. No mês passado, basicamente nada de inflação para serviços no grupo inteiro, mas agora 0,4%. Temos, por exemplo, alguns itens que são mais intensivos em mão de obra. Deixa eu pesquisar por aqui. Por exemplo, nós temos do lado direito costureiras, que basicamente ficaram no 0 a 0. Aqui do lado direito, a manicure subiu 0,81 de novo. Empregados domésticos, 0,51. Cabeleireiro e barbeiro, estabilidade. Eu dou destaque para estes itens porque são itens que dependem da mão de obra, dependem de um trabalhador para prestar esse tipo de serviço. Você não vai lá cortar o cabelo numa máquina, você precisa de um cabeleireiro para fazer isso por você. Então, normalmente itens mais intensivos em mão de obra preocupam um pouco mais o Banco Central. Por exemplo, temos serviços bancários que ficaram 0,48% de alta, sobrancelha, clubes, tratamento de animais em clínicas, 1,77%, casas noturnas, você que gosta de aproveitar à noite, 1,7% de alta. Então, destaques gerais para a inflação neste mês. O mercado projetava, em média, 0,55% de inflação, mas nós tivemos 0,58%, um pouco acima do que o mercado projetava. Vou dar uma olhadinha nos DIs
o que está acontecendo agora para os juros futuros no Brasil depois da publicação deste dado atualizado de inflação, o DI para janeiro de 2031, então para daqui, vamos dizer, 5 anos, é um DI bastante estudado, acompanhado pelo mercado, porque é um DI de médio prazo, muitas vezes utilizado para, por exemplo, precificar projetos, fazer cálculo de viabilidade de investimentos. 2031 está com uma mínima de 14,35, então temos no ajuste do dia anterior 14,46. Queda para os juros futuros brasileiros depois da publicação deste dado de inflação que temos agora. Claro, há vários elementos compostos que juntos acabam influenciando o juro no Brasil, mas a primeira reação que vemos em tela é o juro futuro caindo, perdendo espaço. Temos na composição, na participação dos itens de todas as cestas. Então, tudo que participa da composição do IPCA. Aquele que teve mais influência foi a gasolina, o subitem com maior alívio, agora de 1,46%, como vimos, caiu 1,46%. E o alívio no IPCA foi de 0,08 ponto percentual. Então, foi o item que mais influenciou nessa estabilização da inflação, uma inflação um pouco menor do que no mês passado. Ônibus urbano acabou subindo também, 0,43 em maio, metrô subiu 0,19, alimentação e bebidas representaram metade do IPCA do mês de maio. Lembramos, todos estes itens, eu vou até colocá-los de novo aqui na minha tela, eles não têm o mesmo peso. Cada item ele é baseado na pesquisa de orçamento familiar, a POF, de acordo com o quanto eles representam nos gastos das famílias no Brasil, e esta pesquisa de orçamento familiar, ela demora para ser atualizada, então são dados já um pouco defasados. De acordo com quanto eles representam no orçamento do brasileiro, eles têm mais peso na inflação. A alimentação e bebidas têm um peso muito grande, é o maior peso do IPCA, e este subitem, este grupo, representou metade de toda a inflação. Vocês veem ali na tela, 0,29 ponto percentual dos 0,58 de inflação neste último mês.